Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar Em, mais um vídeo em que continuamos aqui a explorar os vários componentes das várias categorias. Então, na prática, este vai ser o último vídeo em que vamos fazer isto desta forma. Portanto, neste vídeo vamos abordar dois componentes de armazenamento, TinyDB e ficheiro. Após isto, iremos ver vários outros componentes de várias maneiras, mas em situações mais concretas e em vídeos em que vamos colocar em prática várias das coisas que aprendemos para trás, desde as listas, variáveis, etc, etc. Então, neste em particular, qual é que é o objetivo? É colocar este ecrã a funcionar. A ideia é registar numa base de dados nomes de funcionários, o nome e o código. Portanto, colocamos o código aqui, colocamos o nome aqui e quando inserirmos, quando clicarmos no botão inserir, isso fica adicionado à base de dados, ok? Portanto, a base de dados que vamos usar é o componente TinyDB. Esta é uma base de dados muito simples, para quem está habituado a base de dados, não é uma tabela com muitos campos, são apenas dois campos. Portanto, cada registro tem dois campos. O primeiro campo é o rótulo, acaba por ser a chave primária, e um segundo campo que se chama valor, que vai ter outro valor qualquer. Neste caso, o nosso rótulo, eu decidi que será o código, e o nome será o valor que vamos guardar na base de dados. E depois temos aqui mais algumas funcionalidades para preencher, mas que já lá iremos mais tarde. Então vamos começar aqui por programar o botão inserir. Portanto, vamos aqui ao botão inserir. Vamos dizer, quando clicarmos no botão inserir, vamos querer guardar este texto aqui. Portanto, vamos já colocar aqui. Eu quero guardar este texto, portanto, da caixa de texto do código e o texto da caixa de texto do nome. Portanto, isto é o que eu vou querer guardar. São estas duas coisas. Então, para guardar estas duas coisas, eu vou à minha base de dados e vou precisar de usar alguns destes blocos. Então, só para vermos aqui os blocos da base do TinyDB. Portanto, temos um bloco para apagar a base de dados inteira. Neste caso não é preciso, que já está limpa. Um bloco que apaga um determinado registro. Um bloco que me devolve uma lista que vai ter todos os rótulos da base de dados, um bloco que vai obter um único valor que esteja guardado na base de dados e o bloco para armazenar um valor na base de dados, que é o que vamos precisar agora. Em relação aos outros blocos, não há nada de mais, uma vez que este componente tem apenas uma única propriedade que pode ser usada para mudar o nome do espaço reservado para a nossa base de dados. Portanto, se quisermos usar duas bases de dados na mesma aplicação, podemos alterar essa propriedade. Uma coisa importante a saber é que esta informação, esta base de dados, fica guardada na aplicação. Se desinstalarmos a aplicação, portanto, isto vai tudo atrás, ok? É tudo apagado. Então vamos montar da seguinte forma, é muito simples. Vamos armazenar um valor. Portanto, armazenamos o valor com este rótulo e este é o valor a armazenar. Mas na prática ficam guardadas as duas coisas. Sempre que nós precisarmos de aceder ao valor, precisamos sempre de saber qual é que é o rótulo que ficou guardado e que está associado a ele. Ok? Então vamos experimentar isto. Na verdade, isto não vai dar para ver a funcionar, uma vez que isto vai simplesmente guardando na base de dados, que nós não dissemos para fazer mais nada. Ok? Então, para nós termos algum feedback, eu até vou dizer o seguinte: eu vou ajustar aqui o texto, no fim de inserir na base de dados, eu vou ajustar o texto para uma caixa de texto vazia sem nada. Portanto, tanto do código como do nome. Ok? Portanto, eu insiro e ele apaga o que eu acabei de inserir. E já agora, para ser também simpático e não custa nada, vamos aqui ao texto code e vamos pedir o foco, ou seja, automaticamente o cursor vai ficar a piscar na caixinha de cima. Então vamos lá experimentar. Portanto, o código, vamos pôr este que é o código 3. O código não precisa de ser o número, pode ser letras, pode ser o que nós quisermos. Portanto, este é o Carlos. Inserir, viram? Os dois apagaram e o foco foi lá para cima. O código A, que é o Joaquim. Inserir. Ok, então nós temos dois registros na nossa base de dados, mas só os podemos ver quando usarmos os blocos específicos para isso. Então agora o que é que vamos fazer? Nós vamos pegar nesta informação que já temos e vamos preencher este número aqui, número de registros.
A ideia é que sempre que nós atualizamos a nossa base de dados, ele vai dizendo quantos registros é que já lá estão dentro. Então, para vermos como é que isso funciona, nós vamos acrescentar algo aqui no fim do clique. Esse algo tem a ver com uma informação que está no TinyDB, que é o obter rótulos. O obter rótulos, como eu disse há pouco, é uma lista com todos os rótulos existentes na minha base de dados. Neste caso, é uma lista com 2 valores, um que tem um 3 e um que tem um A. Acho que foi os códigos que eu escolhi, 3 e A. Como é uma lista, podemos usar blocos de listas para usar esta informação. Por exemplo, há um bloco que diz comprimento da lista, esta lista. Então, qual é o comprimento dela? É o tamanho, é a quantidade de registros que eu tenho. Então, eu posso aproveitar isso. E vou pegar aqui na legenda do número de registros e vou alterar o seu texto para o tal comprimento da lista. Portanto, vai ficar aqui, um bocadinho comprido. Vamos pôr assim. Pronto, comprimento da lista, já está. E isto vai funcionar sempre que eu carregar no botão inserir. Também faria sentido no próprio ecrã, quando o ecrã inicializasse, colocar a mesma coisa. Ou seja, mal a aplicação é aberta, ele mostra-me logo quantos registros é que já lá estão. Portanto, por acaso ser a segunda vez que abrimos a aplicação, assim é mais simpático. Então vamos lá experimentar e vamos inserir o nosso terceiro registro, que será o código 1, a Ana. Vamos inserir e como vê ali o número de registros agora tem 3 registros. Agora, como é que nós vamos buscar esta informação? E como é que nós a vamos usar nesta aplicação em particular? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aqui esta caixa de texto, aqui esta caixa de texto que é o texto a procurar, e quando clicamos no botão procurar, ele vai colocar caso haja, ele vai colocar essa informação aqui e aqui, portanto o código e o nome da pessoa. Então agora vamos aqui aos blocos e vamos começar a programar isso. Portanto, quando clicar no botão procurar, agora vamos aqui ao TinyDB para ir buscar o bloco que vai buscar um valor. Portanto, o que é que precisamos aqui dizer? Precisamos dizer qual é que é o rótulo do valor que queremos. Onde é que o rótulo está? Na verdade, o rótulo está na caixinha de texto do texto a procurar. Portanto, já foi pensado com esta finalidade em mente. Então, texto. Ok? Portanto, este rótulo. E se o rótulo não existir, devolve uma mensagem a dizer erro, por exemplo, não encontrado. Pronto, só isto. Ok? E agora, este valor é o nome do funcionário. Então, vamos buscar aqui a legenda onde é suposto aparecer o nome e vamos colocar isto ali. Portanto, o texto da legenda vai ser isto. E depois, aqui vamos usar isto aqui e vamos alterar também a legenda que tem o código para, neste caso, é o próprio valor a procurar, não é? Ok? Então vamos ver se agora isto se torna perceptível. Então, quando clicar no botão procurar, a legenda que tem o código vai ter o texto que nós escrevemos a procurar. E o nome a apresentar será o que está na base de dados com o tal rótulo que nós acabamos de procurar. Se o rótulo não existir, vai aparecer, em vez do nome, aparece lá escrito erro. Ok? Então vamos experimentar. Portanto, eu vou pôr aqui o funcionário 6, que não existe, acho eu. Já estive a fazer isto à sorte. Ok? Portanto, o código aparece lá 6. Nome, erro, não encontrado. Se eu colocar um nome que existe, por exemplo, 3, acho que existe. Procurar 3. O nome de código era o Carlos. Se eu colocar o A, o nome de código é o Joaquim. Ok? Qual é o problema disto? O problema disto é que temos que saber de cor quais é que são os rótulos. Portanto, há formas de dar a volta a isto. Uma delas vamos ver no próximo vídeo. Outra vamos ver já aqui quando começarmos a trabalhar com o componente ficheiro. Então, eu vou usar o componente ficheiro. O componente ficheiro não tem propriedades e permite escrever algo num ficheiro de texto ou então ler informação de um ficheiro que já exista. Qual é a nossa ideia? A ideia é que quando eu clicar em exportar,
todos os registros da base de dados vão parar a esse ficheiro. Ok? Portanto, um ficheiro de texto que vai ficar guardado também nas pastas da aplicação. Agora, vamos. Aliás, não precisa ficar nas pastas da aplicação, pode ficar guardado no próprio armazenamento interno do telefone. É possível especificar o caminho, mas não vamos abordar isso, pelo menos por enquanto. Então, vamos programar o nosso botãozinho de exportar. Então, quando clicarmos em exportar, eu vou agora tirar tudo isto. Portanto, vou libertar aqui o espaço. Ok, então, quando eu clicar no botão exportar, vamos ver quais é que são os blocos que têm a ver com o ficheiro. É bastante simples, são poucos blocos. Temos aqui depois de guardar o ficheiro, o que é que acontece, e quando recebeu o texto, o que é que acontece. Este bloco, na verdade, está muito mal explicado, e já vamos perceber porquê mais à frente. Este bloco dá a entender que é sempre que nós colocarmos texto no ficheiro, ele vai fazer qualquer coisa, mas não é isso que este bloco faz, ok? Portanto, continuem a ver que eu já explico o que é que ele faz. Estes são mais óbvios, portanto, acrescenta ao ficheiro um determinado texto, portanto, temos aqui o texto e o nome do ficheiro. Podemos apagar um ficheiro, podemos ler o texto que esteja num ficheiro e podemos guardar um ficheiro pela primeira vez. Portanto, em vez de ser acrescentar, ele cria um ficheiro, guarda esse texto e pronto. Aqui no nosso caso, vamos precisar apenas deste. Quando acrescentamos algo a um ficheiro que não existe, ele de qualquer forma cria o ficheiro, ok? E como nós queremos ir acrescentando, só precisamos deste bloco. Então, como dissemos aqui, o que é que nós vamos acrescentar? Vamos acrescentar texto ao ficheiro. Então vamos já pôr aqui o nome do ficheiro. O nome do ficheiro pode ser o que nós quisermos. Por exemplo, olá. Eu vou-lhe chamar olá.txt. Okay? Este ficheiro vai parar numa pasta do App Inventor por defeito. Isto até tem aqui depois uma informação, se pararem nos blocos dos ficheiros, mas basicamente, se eu colocar aqui esta barra, isto vai ficar na raiz do telemóvel, se não pusermos nada, fica numa pasta pré-definida chamada data, que já lá iremos buscá-la. Então agora, o problema é que eu preciso de adicionar todos os registros ao ficheiro. Então, para isso, existe um bloco nas listas, que tem, ou melhor, um bloco para trabalhar com listas, que nós já trabalhamos com ele aqui nos vídeos, que é para cada elemento da lista fazer algo. Então, nós queremos para cada elemento da nossa base de dados fazer isto. O problema é que isto não é para trabalhar com base de dados, é para trabalhar com listas, ok? Então, o que fazer? Lembram-se que aqui no nosso TinyDB tínhamos um obter rótulos, que é uma lista. Então, para cada elemento da lista dos rótulos, ou seja, acaba por ser porque para cada elemento da nossa base de dados, ele vai fazer isto. E agora, só precisamos de dizer que texto é que vai ser acrescentado ao nosso ficheiro. Então, aqui vamos usar novamente a base de dados e a cada vez que este ciclo corre, nós vamos obter um valor vindo da base de dados, ok? Portanto, aqui vamos puxar isto um bocadinho mais para a esquerda. Portanto, vai obter um valor, vai buscar um valor à base de dados com este rótulo. Agora, qual é que é este rótulo? Este rótulo, na verdade, é um dos elementos da lista. Como estamos a trabalhar com a lista que tem todos os rótulos da base de dados, e ele vai fazer isto para cada um desses rótulos, então esse elemento é o rótulo a acrescentar. Então, isto vai acrescentar o primeiro nome, depois vai acrescentar o segundo nome, o terceiro nome, o quarto nome e por aí adiante, ok? Portanto, é assim que vai funcionar. No entanto, isto não vai ser perfeito, uma vez que nós nos esquecemos. Não nos esquecemos, eu estou a fazer de propósito. Portanto, falta aqui uma coisa importante. Bom, então vou clicar em exportar e agora vou ver aqui os meus ficheiros no meu telemóvel e vou procurar este ficheiro de texto chamado olá.txt. Portanto, no armazenamento interno do telemóvel há uma pasta App Inventor, dentro dessa pasta tem o data. Como isto estamos a fazer a aplicação para testar, portanto é aqui que vai parar. Então, ora temos aqui o nosso olá, eu vou clicar,
ele vai abrir aqui até o Word para ler o documento de texto e aqui o documento vai ter este aspecto esquisito, uma vez que tem lá Ana Carlos Joaquim, Ana Carlos Joaquim, portanto tem esta informação. Aparece aqui uma repetição porque eu carreguei no botão 2 vezes e ele acrescentou essa informação 2 vezes. Então vamos começar a resolver estes problemas. Então, para ele não ir acrescentando sempre coisas novas ao ficheiro, é muito simples. Basta, no fim de carregar no botão, apagar o nome, ou melhor, apagar o ficheiro completo, porque eu vou fazer sempre um novo. Ok? Portanto, isto aqui já vai fazer um ficheiro novo. Agora, o que é que precisamos de melhorar? Acrescentar também os códigos, colocar assim um tracinho e colocar cada registro numa linha diferente. Então vamos fazer isto tudo aqui mesmo. Vamos usar aqui uma ferramenta de texto para juntar texto. Eu já sei quantos é que vamos precisar. Vamos precisar de 4 cadeias de texto diferentes. Então, primeiro, a primeira coisa que vamos fazer é colocar o elemento. Portanto, o elemento acaba por ser o código, ok? Depois, mais um bocadinho de texto em que vamos pôr espaço, traço, espaço, portanto, para separar o nome do código. O terceiro elemento vai ser este, é o nome da pessoa. E o quarto elemento, este é já uma dica muito boa, vamos escrever /n. Este /n significa mudança de linha, ok? Portanto, quando eu acrescento um /n, ele muda de linha. E então vamos colocar isto. Em vez de ele colocar o nome, ele vai colocar o código, traço, o nome e muda de linha, ok? E já agora que estamos nesta, vamos aproveitar aqui e fazer algo simpático também no início, até para usar o outro bloco, deste de guardar um ficheiro, criar um ficheiro pela primeira vez. Então nós vamos guardar este ficheiro e que texto é que lá vamos colocar? Vamos colocar, por exemplo, lista de funcionários /n. Portanto, /n muda de linha. Então, vamos carregar aqui no botão exportar. O que é que aconteceu? Foi apagado o ficheiro, foi guardado esta linha lista de funcionários, sem um F. Pronto, depois assim para a próxima vez já vai aparecer o F. Neste ficheiro. Depois, para cada elemento da nossa base de dados, ele vai meter uma linha para cada um. Então, vamos procurar aqui o nosso ficheiro. Vamos abri-lo outra vez. Vamos fechar aqui primeiro o Word e abrir outra vez, que é porque ele não sabe que o ficheiro mudou. Portanto, ele agora vai abrir outra vez. E agora, aproximando aqui, já vamos ver o que é que informação é que lá temos. Temos a lista de funcionários. Portanto, Ana, Carlos e Joaquim. Portanto, temos aqui tudo bem, com os códigos todos certinhos. Esta ordem não é a ordem com que eu os inseri. Esta ordem é uma ordem alfabética aqui dos registros. Se eu tivesse um utilizador que era o código 10, ele iria aparecer antes do 3, ok? Portanto, a ordenação não é a ordenação dos registros, portanto, há que ter isso em atenção. Portanto, e aqui já temos a funcionar, e agora vamos só acrescentar uma última funcionalidade neste vídeo que já está a ser longo, mas interessante, espero eu. Então, vamos acrescentar aqui uma funcionalidade de, aqui nestes 3 pontinhos, ele vai colocar aqui à vista todos os registros. E não vamos à base de dados buscar os registros, vamos buscar ao ficheiro. Portanto, vamos ler esses registros do ficheiro. Portanto, e vamos colocá-los ali como texto. Então, o que é que fazemos? Sempre que clicamos em exportar, eu vou dizer que no final dele criar o ficheiro, ele vai colocar lá a informação à vista. Podia fazer de outra maneira, podia fazer com outro botão, mas vamos fazer desta forma. Ok, então o que é que vamos fazer aqui? No final de tudo, eu tenho uma legenda chamada Mostra Tudo e vamos alterar o texto para o que estiver escrito aqui no nosso ficheiro. Por acaso nem é para pôr aqui, já me estava a adiantar. Então vamos por partes. Aqui no ficheiro temos um bloco para ler o ficheiro. Onde é que estás tu? Aqui. Portanto, isto é que vai ser aqui.
Qual é que é o nome do ficheiro? É o do costume, olá.txt. Portanto, e ele faz a leitura do texto. Agora, o que é que acontece com esta leitura do texto? Vamos mudar até aqui. O que é que acontece com a leitura do texto? É agora que entra aquele bloco que eu disse que o nome estava mal explicado. Este quando recebeu o texto, não é quando recebeu o texto, é quando o ficheiro de texto foi lido, ok? É importante saberem que a finalidade disto é esta. De qualquer forma, aqui a explicação em inglês até explica bem o que é que o bloco significa. Então, quando for recebido a leitura do ficheiro de texto, eu vou ajustar a legenda do mostra tudo para o texto que acabou de ser lido. Isto acaba por funcionar um pouquinho como os componentes multimédia. É a mesma estratégia, ok? Portanto, vamos experimentar. Eu vou clicar agora em exportar e aparece ali a lista de funcionários, ok? Há que ver que às vezes estas bases de dados, a ordem não é assim uma coisa muito certa. Os registros estão lá todos, mas a ordem com que são apresentados não é muito consistente, se bem que podemos torná-la consistente através de programação. Bom, então eu vou acrescentar aqui mais um utilizador para acabar, o 677, que é o Chico. Vamos inseri-lo. Portanto, já existem 4 registros, agora vou exportar tudo novamente. Vem ali que ele atrofiou-se um bocadinho, mas se eu clicar outra vez, a informação não é, como veem, não é super consistente da maneira como aparece no ficheiro. Então, aqui tem a ver com a leitura e a escrita do ficheiro. Eu aqui provavelmente não convém pôr isto. Isto é uma dica que fica para vocês. Eu já me tinha percebido disto, mas tinha-me esquecido. Portanto, é deixar o ficheiro ser escrito normalmente e depois fazer um compassinho de espera até o ler. Porque enquanto ele é escrito e nós lemos, às vezes nós lemos antes de ele estar completamente escrito. Eu já tenho visto isto em algumas situações, ok? Portanto, mas como veem, em termos dos registros, eles estão lá todos, se bem que às vezes quando exportamos não é perfeito, ok? Portanto, neste caso aqui, eu estava a ser demasiado rápido, conseguem ver que a ordem até varia consoante a situação. Portanto, é uma questão de esperar mais um pouquinho. Bom, então, e assim ficámos com este vídeo ligeiramente longo. Até podia ser mais longo, porque nós vamos continuar a trabalhar nesta aplicação mais à frente, para ver mais funcionalidades. No entanto, penso que acabou por ser uma forma bastante interessante até de fazer um resumo de tudo o que fizemos com listas e com os vários componentes e com as várias propriedades dos componentes. Portanto, acabou por ser um vídeo também útil nessa situação. Bom, então espero que tenham gostado. A partir do próximo vídeo vamos começar a falar de situações mais concretas, não vamos falar assim só de um exemplo para experimentar, vamos fazer alguma coisa com cabeça, tronco e membros. E se tiverem alguma sugestão de alguma pequena aplicação, alguma funcionalidade que não tenham entendido bem, é colocarem essa dúvida e depois até se pode fazer um pequeno vídeo a esclarecer com um exemplo concreto como é que esse componente se usa, por exemplo. Ok? Então, vemo-nos no próximo vídeo.